Fala, meus queridos, vocês sabem quais são os cuidados básicos que vocês precisam ter com as suas arraias ou com as suas futuras arraias? Ainda não? Então assiste esse vídeo até o final, que a gente vai trocar uma ideia aqui para falar sobre arraias, as arraias de água doce, as famosas redondas dos aquários jumbo. Nesse vídeo não vai ter um tópico que é mais importante do que o outro, então fiquem tranquilos. Eu considero que todos os tópicos que eu vou citar aqui nesse vídeo são extremamente importantes vocês saberem antes de adquirir uma arraia. E já que são peixes jumbos, não tem como também eu não começar esse vídeo sem falar do tamanho dessas arraias, né? São arraias que crescem bastante. Normalmente ficam na média em aquários aí com 60 centímetros de disco. Na média, tá? Mas é claro que vocês podem ver arraias que ficam maiores do que isso. Inclusive, tem espécies de arraias que crescem mais, outras crescem menos. Um exemplo de uma arraia que cresce pouco é a própria Strix, que é a Potamotrigon Strix, e uma arraia que cresce muito é a Potamotrigon Henley. Ela cresce bastante. A Strix chega a ficar aí com seus 40, 45 centímetros de disco, né? E a Henley, ela pode passar aí dos 70 centímetros de disco. Isso tudo vai depender, obviamente, né, da disponibilidade de alimento e de espaço também, né? Quanto maior o espaço inicial, mais rápido ela vai crescer. E falando em espaço, né, não é à toa que eu comecei mostrando esse aquário aí de exposição aqui da Aquarium Monster Shop, né? Esse aquário aí a gente destina à venda de arraias. E é um aquário comprido e largo, né? Ele não tem tanta altura, ele tem 40 centímetros de altura, tem 1 metro de largura e mais de 2 metros de comprimento. Então sempre a prioridade para as arraias será a área do seu aquário. Quanto mais comprido e largo o seu aquário, melhor para elas. Essa área também para elas é muito importante porque elas interagem bastante com o substrato do aquário, né? Então o substrato livre para elas é melhor ainda. É claro, a gente sempre recomenda você ter troncos, plantas se for possível, rochas, você tem um hardscape ali rico, né, bem bacana, fazendo um enriquecimento ambiental para que seu peixe ele fique mais confortável. Mas existem formas da gente montar um hardscape no aquário, né, que esse hardscape não vai atrapalhar a área de fundo para o nado das arraias. As arraias, como eu já falei, né, elas interagem muito com o substrato, né, elas costumam se enterrar bastante no substrato. E isso você precisa saber antes de montar o seu aquário jumbo, né? Ao planejar sua fauna, você pensou, quero ter arraia, então você tem que pensar no substrato que você vai colocar dentro do seu aquário. E tem que ser um substrato que não vá machucar o disco dela. Essa parte de baixo do disco da arraia é uma parte mais sensível. E se tiver algum cascalho ali que seja pontiagudo ou uma areia um pouco mais pontiaguda, isso provavelmente vai gerar algumas lesões ali no disco da arraia e isso não vai ser nada legal, obviamente. Eu sempre recomendo um substrato de granulometria número 0, nunca 00, porque a 00 ela fica muito tempo em suspensão e as arraias mexem muito no substrato, ou então um substrato resinado, que é um exemplo desse aquário aí, é um substrato da M. Breda, e esse substrato da M. Breda, ele tem os grãos resinados, eles não machucam os discos das arraias e de nenhum outro peixe que vive no fundo do aquário. Tem muitas pessoas que falam que as arraias são os peixes jumbos mais sensíveis. Eu discordo muito disso. Uma das questões principais é que a arraia ela produz muita matéria orgânica, né? Ela tem um metabolismo bem acelerado, ela come bastante e ela tem a necessidade de comer bastante. A gente sabe que existem alguns peixes jumbos que não têm tanto essa necessidade de serem alimentados com tanta frequência. Mas no caso das arraias não, elas têm essa necessidade de serem alimentadas com uma frequência bem maior. E com isso a produção de matéria orgânica dentro do seu aquário vai ser muito maior. Ela direta e indiretamente acaba produzindo muito mais matéria orgânica do que os demais peixes jumbos. E outra coisa é que é um peixe que costuma revirar o substrato do aquário, né? Então todos os sólidos, né, todos os resíduos orgânicos que estiverem acumulados no substrato, ela vai levantar. Por isso, não economize no sistema de filtragem. Tenha um excelente sistema de filtragem superdimensionado. Eu não falo nem bem dimensionado. Eu falo superdimensionado, trabalhando com folga, para que obviamente a gente não tenha nenhum problema em relação a esse acúmulo de compostos nitrogenados, amônia, nitrito principalmente. E aí sim, com amônia alta, cara, amônia alta é um peixe que não suporta, não tolera tanto uma amônia alta se for comparado com outros peixes jumbos, principalmente os bagres. São peixes que precisam também de temperaturas bem estáveis e relativamente altas, né? Eu costumo recomendar aí aquário com arraia
26 a 28 graus, mantendo nesse padrão aí, tá excelente para elas. Eu sei que de 26 a 28 graus é um padrão aí para aquário jumbo amazônico, mas eu acho que vale reforçar aqui, né, porque às vezes no inverno tem muita gente que abaixa a temperatura do aquário, porque existem peixes jumbos que suportam, né, uma temperatura bem mais baixa aí de 23, 22 graus. Falando em outros peixes jumbos, também é muito importante falar dos companheiros de tanques para uma arraia. Eu evitaria colocar uma série de peixes, principalmente outros peixes que vivem também no fundo do aquário. E é bom ressaltar aqui nessa parte do vídeo que eu vou fazer uma recomendação, tá? Isso aqui não é uma regra. Primeiro peixe de fundo que a maioria das pessoas consideram, né, peixe de fundo, é o cascudo, né? Então o cascudo ele tem o hábito de sugar o muco das arraias, ainda mais as arraias que ficam mais pro fundo do aquário. Pro cascudo é muito mais fácil, né, de sugar esse muco das arraias. Então evitem cascudos, principalmente cascudos do gênero Pterigoplichite, né, que são os famosos cascudo abacaxi, gibiceps, né? Esses são mestres em sugar muco. Cascudos do gênero acânticos, pseudacânticos, panac, eles são um pouco mais tranquilos em relação a isso. Eu, para ser bem honesto, nunca vi nenhum caso de um pseudacântico, acânticos sugando muco de uma arraia. Um outro peixe também que é um excelente sugador de muco é o próprio jaraqui, seja o jaraqui nacional ou o jaraqui colombiano. Também são peixes que sugam muito muco dos demais peixes, não só das arraias, né? Já teve caso de polípteros e protopteros mordendo o disco das arraias, né? Então a gente também tem que tomar cuidado com esses peixes, porque essa parte mais da borda do disco dela é uma parte bem sensível, né? E que se um peixe morder ali, ele vai arrancar um pedaço com muita facilidade. Então a borda do disco, ela meio que acaba virando um petisco, né, pro pessoal do aquário. Outro peixe que às vezes acaba incomodando as arraias é o próprio Oscar, o peixe Oscar, né? Ainda mais se você tiver um casal dentro do seu aquário, a arraia ela vai chegar ali perto do território dos Oscars e ela nem vai se ligar. Eles acabam batendo nelas por isso. Eu já vi também o Oscar mordendo o disco da arraia e arrancando pedaço e também arrancando até o próprio olho das arraias. E mais uma vez, tudo que eu tô falando aqui é uma recomendação, tá? Não é uma regra, não significa que vai acontecer no seu aquário. Pode acontecer e pode não acontecer. Na maioria dos casos, né, tudo que eu falei agora aí no vídeo acabou acontecendo, por isso que eu achei importante reforçar aqui nessa parte do vídeo para vocês. E outra coisa, como vocês acabaram de ver aí, né, as arraias possuem ferrão. E um peixe incomodando as arraias, isso pode acabar causando um acidente. Já vi casos, né, de arraia ferroar outros peixes, né? Já vi, inclusive, até mais recente, uma ferroada numa pirarara. Às vezes é um susto que um peixe toma com o outro dentro do aquário, né? Às vezes é um incômodo gerado por outro peixe. Isso pode acabar causando uma defesa ali da arraia, não é nem um ataque, né? A arraia ela vai se defender e ela se defende ferroando. Então pode dar um BO danado no seu aquário. E lembrando sempre, são peixes jumbos, são peixes brutos. E agora falando aqui um pouquinho da diferenciação entre o macho e a fêmea, a gente chama de dimorfismo sexual, né? Vocês estão vendo que essa arraia aí não possui clasper, né? Mas o que é clasper, Matheus? Clasper são essas duas protuberânciazinhas aí, ó, que vocês estão vendo nessa arraia Leopold. Eu não posso usar o nome aqui porque o horário não permite, mas é como se fossem dois biricuticozinhos, entendeu? No caso, a arraia que tem clasper, que é essa protuberânciazinha aí, é um macho, e a arraia que não tem é uma fêmea. Então nesse aquário aí, a gente tem essa Leopold macho, né, e aquela Motoro que a gente estava mostrando anteriormente, que é a fêmea. É importante vocês saberem disso justamente por conta da questão do tamanho, né? O macho ele cresce menos do que a fêmea, então para quem quer manter esse animal por mais tempo dentro do aquário, eu acho que vale muito mais a pena você pegar o macho. E para quem também não sabe, né, as arraias também reproduzem em cativeiro até com uma certa facilidade. Ah, eu tinha falado para vocês da questão do ferrão e o acidente com outros peixes dentro do aquário. É claro que já aconteceu de fato acidente com outros peixes, mas também já vi e já aconteceu acidente com seres humanos. Não é tão comum, mas se você for uma pessoa desatenta, tome muito cuidado. Se você fizer qualquer pressão ali dentro do aquário sobre o disco da arraia, vou fazer carinho na minha arraia, e sem querer você faz uma pressão, você corre grande risco de tomar uma ferroada. Ou então tá fazendo uma manutenção no teu aquário, tá limpando o substrato e não vê a arraia, faz uma pressão contra o disco dela, ela vai se sentir ameaçada e ela provavelmente vai tentar te ferroar. Outra coisa, na hora de fazer um manejo aí entre aquários, né? Você vai tirar de um aquário, mandar para o outro, ou vai mandar sua arraia embora, vai vender sua arraia, doar, que seja. Tome muito cuidado também, que nesses momentos aí acontece muito acidente. Inclusive eu acho que é o momento mais perigoso, né? Que é você tirar a arraia de dentro do aquário, né? O acidente ele não necessariamente vai ser tipo na sua mão, que normalmente é o que a gente coloca dentro do aquário. Pode ser no seu braço,
pode ser no seu pescoço, enfim, é muito sério isso. Então tomem cuidado, né? Mas, como eu falei, não é tão comum acidente com arraias. E na maioria das vezes elas vêm com um protetor ali, né? É claro que o ferrão vai cair, o protetor vai cair junto, mas a gente consegue colocar novamente com bastante cuidado. O manejo correto sempre nessas ocasiões é imobilizar a parte da cauda, o iniciozinho da cauda dela. Mas se você nunca fez isso, cara, não arrisca, vai por mim. E a ferroada dói muito, às vezes precisa tomar ponto. É um negócio bem chato. Falando agora de tamanho do aquário, né? Eu falei do tamanho da arraia na fase adulta, mas acabei não falando do tamanho do aquário. O tamanho do aquário é mega importante, né? Eu normalmente recomendo aquele aquário jumbo padrão de 2x60. Isso visando você manter a sua arraia por bastante tempo dentro do aquário. E mais uma vez, a recomendação aqui é de que vocês peguem arraias machos e também arraia, espécie de arraia que fique menor. A Strix é uma excelente opção. É um pouco mais difícil de achar, mas é uma ótima opção. E outra observação bacana de falar por aqui é que as arraias são peixes que vivem muito tempo mesmo. Normalmente estimativa de vida é de 15 anos, né, mas podem chegar a 20 anos. São animais muito pacíficos, bem tranquilos, e a gente consegue sim interagir com esses animais. Como por exemplo, aí nesse aquário a gente consegue alimentar as arraias dando filezinho ou a sardinha, né? A gente tá dando sardinha aí, ó, para essas arraias, na boca praticamente delas. Elas vêm até a gente, vêm na nossa mão para comer. Inclusive fica aí a dica, tá? Se vocês querem dar um alimento muito bom para as arraias, um alimento alternativo, né? A gente sempre recomenda dar a ração como base, mas o alimento alternativo excelente são as sardinhas. A gente aqui na Aquarium Monster Shop só corta em pedaços, né, que vão caber na boca delas, e oferece com tudo. A gente praticamente nem limpa as sardinhas, né? A gente vai oferecer com tudo que tem dentro. E aqui na nossa loja a gente está acostumado a oferecer ração de fundo da Poitara, né? Tem a linha Monster da Poitara, que tem a Colos, tem a BSF, tem a Garlic, tem a Squid. E na linha branca, né, que é a linha comum da Poitara, a gente tem a Carnívoros de fundo. São excelentes rações com ótimo custo-benefício. A ração a gente oferece todos os dias, né? E a sardinha hoje a gente está oferecendo de 3 em 3 dias. Mas no seu aquário, né, o ideal, aí a gente sempre recomenda oferecer uma vez por semana como petisco. Porque esses alimentos, principalmente a sardinha, suja muito a água do seu aquário. Então, inicialmente, pelo menos, é melhor vocês irem com calma e alimentar uma vez por semana. E o mais importante, se for comprar arraia, compre com a gente, compre aqui na Aquarium Monster Shop. A gente envia para todo o Brasil. Chama a gente no WhatsApp ou chama a gente no Instagram. O link do Instagram vai estar aqui na descrição e já está passando aí na tela para vocês. E o WhatsApp também estará aqui na descrição do vídeo. Se você for da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, ou está por aqui por São Paulo, dá uma passadinha aqui na loja. O endereço completo também está aqui na descrição do vídeo. E nós abrimos de segunda a segunda, das 10 horas da manhã às 19 horas da noite. Beleza, meus queridos? Então é isso. O vídeo de hoje é esse. Diquinhas aí para vocês, para você que quer iniciar no mundo do aquarismo jumbo com as arraias. Pega essas dicas que são muito valiosas, beleza? Em breve a gente volta aí. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que de repente a gente traz em um vídeo futuro para vocês. Show de bola? Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo. Fui!